Quero compartilhar minha história de forma anônima, pois é algo delicado e não busco ficar famoso ao contar isso. Pelo contrário, nem mesmo quando tudo isso aconteceu eu quis dar entrevistas ou revelar meu nome, pois a segurança da minha família e a privacidade são as coisas mais importantes para mim. Mas acredito que seja conveniente contar essa história para que todos tenham cuidado e desconfiem de tudo de forma geral, para serem mais precavidos. Isso aconteceu há alguns anos, quando a plataforma ainda não era tão conhecida. Eu era mais jovem e frequentemente precisava sair da cidade, até mesmo do país, para ministrar cursos e consultorias em nome da empresa em que trabalhava na época. Minha esposa muitas vezes me acompanhava, mas como ela estava grávida do nosso primeiro filho naquela época, decidiu ficar na casa da mãe dela para ter companhia e cuidados. Eu decidi viajar com meu cachorro Rocky, pois minha sogra é alérgica e minha esposa não poderia levá-lo para a casa dela. Eu sempre alugava apartamentos por meio dessa plataforma e, é claro, a empresa cobria as despesas. Nunca tive nenhum problema até essa viagem. Para começar, cometi o grave erro de alugar um Airbnb cujo anfitrião não tinha avaliações. No entanto, decidi alugá-lo mesmo assim, pois já havia feito isso anteriormente e sempre deu tudo certo, sem nenhum problema com os lugares ou anfitriões. Então decidi dar uma chance, principalmente porque era o único que aceitava animais de estimação e ficava perto de onde eu precisava trabalhar. Cheguei ao local na tarde do dia. Um pequeno apartamento térreo que parecia muito aconchegante à primeira vista, com um pátio nos fundos perfeito para o meu cachorro brincar e fazer suas necessidades. O anfitrião me deixou uma mensagem informando onde estavam as chaves, mas nunca o vi pessoalmente, pois ele não estava lá quando cheguei e também não apareceu em nenhum momento no apartamento. Ele apenas me deu instruções por meio do chat do site. A verdade é que ele não foi muito amigável, mas também não foi descortês. Ele apenas se limitou a me dar as instruções do local e isso foi tudo. Não era como alguns anfitriões que se ofereciam para tirar dúvidas ou estavam disponíveis caso houvesse algum problema. Mas isso não foi um problema para mim. Não vi como algo ruim. Apenas pensei que ele era uma pessoa que se limitava a cumprir com seu trabalho. Tudo começou na primeira noite, quando deixei meu cachorro sair pela primeira vez no pátio para fazer suas necessidades antes de dormir. Vale mencionar que desde que chegamos ele ficou atrás da porta que dava para o pátio e não queria sair dali. Arranhava a porta pedindo para que eu a abrisse, mas eu não tinha tempo para ficar cuidando dele no pátio, por isso nunca abri. Só abri a porta à noite e ele saiu correndo para o pátio em alta velocidade, começando a latir desesperadamente e chorar ao mesmo tempo, como se quisesse chamar minha atenção. Fiquei intrigado, mas não dei importância, mesmo que ele nunca tivesse se comportado assim antes. Não tive escolha a não ser trazê-lo de volta para dentro de casa, pois não queria incomodar os vizinhos. Se é que havia alguém morando nos apartamentos vizinhos, já que a maioria estava à venda. Quando coloquei meu cachorro de volta dentro de casa, ele estava desesperado para sair novamente. Ficou parado atrás da porta que dava para o pátio, arranhando e latindo. Não me restou opção a não ser colocá-lo para dormir em sua gaiola que eu havia trazido para viajar comigo. Durante a noite ele ficou muito agitado e mal me deixou dormir, chorando e latindo, querendo sair. Não fazia ideia do que estava acontecendo, pois ele sempre foi um cachorro muito tranquilo e bem treinado. Mas havia algo que o deixava extremamente inquieto, a ponto de reagir daquela maneira. No dia seguinte fui para o trabalho, mas deixei meu cachorro trancado no apartamento por algumas horas para que ele não pudesse sair para o pátio e latir como havia feito durante a noite. Quando voltei, o levei para passear na rua para que ele fizesse suas necessidades. No entanto, ele se recusou a voltar para o pátio dos fundos que tanto o inquietava. As horas passaram e eu fui para a cama dormir, mas naquela noite, enquanto dormia, ouvi alguém chorando do lado de fora do pátio dos fundos. Acordei imediatamente e meu cachorro começou a latir novamente, olhando para a janela do quarto que dava para o pátio. Abri um pouco as persianas apenas para espiar e ver se havia alguém lá fora, pois pensei que alguém pudesse ter entrado. Mas não havia ninguém.
Eu estava confuso com o que havia ouvido e meu cachorro confirmava com seus latidos. Levei um bom tempo acalmando-o para que eu pudesse voltar a dormir, mas fui trabalhar cansado no dia seguinte. Naquele dia era meu último dia na cidade e eu estava ansioso para voltar para casa, pois não me sentia mais confortável naquele lugar após tudo o que havia acontecido. No entanto, o destino conspirou contra mim para que tudo o que vou contar acontecesse exatamente enquanto eu estava hospedado lá. Eram cerca de 23 horas quando eu estava dormindo tranquilamente. E meu cachorro também, quando de repente ouvi alguém batendo fortemente na porta. Acordei assustado e olhei pela janela ao lado da porta principal e vi várias luzes com 3 policiais do lado de fora. Abri imediatamente a porta e perguntei o que estava acontecendo. Eles me perguntaram o que eu estava fazendo naquele lugar e eu respondi que tinha alugado um apartamento por 3 dias, mostrando meu celular para confirmar o que estava dizendo no aplicativo. Depois de verificar tudo, decidi que era hora de investigar o que estava acontecendo. Era estranho que meu cachorro reagisse daquela forma ao pátio. Passei algumas horas pesquisando sobre o apartamento e o histórico do anfitrião. Foi então que descobri algo chocante. Aparentemente, o apartamento em que estávamos hospedados era o mesmo local em que um assassino em série havia enterrado suas vítimas. Fiquei gelado ao ler os relatos sobre os crimes e as investigações em andamento. O suspeito era um homem rico e inteligente e ninguém jamais suspeitou dele. A situação ficou ainda mais assustadora quando percebi que o padrão de comportamento do meu cachorro estava relacionado ao cheiro dos corpos enterrados no pátio. Ele estava sentindo algo sinistro que eu não conseguia perceber. Fiquei aterrorizado com a ideia de que tínhamos passado dias em um lugar macabro, sem ter a menor ideia do perigo que corremos. Decidi informar imediatamente a polícia sobre minhas descobertas. Entrei em contato com os investigadores encarregados do caso e relatei tudo o que aconteceu desde que chegamos ao apartamento. Eles ficaram surpresos com a coincidência e agradeceram pela informação. Os policiais realizaram uma busca mais minuciosa no apartamento e no pátio, confirmando a presença de corpos enterrados ali. O suspeito foi preso e confessou seus terríveis crimes. Descobriu-se que ele alugava o apartamento justamente para encobrir suas atividades, contando com a movimentação constante dos hóspedes para não levantar suspeitas. Essa experiência definitivamente marcou minha vida e me deixou muito paranoico. Lembrem-se sempre de ser precavidos, pois há muitos psicopatas soltos. Há algum tempo aluguei um Airbnb com meus pais e fomos para uma cidade não tão grande onde seria o casamento do meu irmão. Decidimos ir vários dias antes do evento para ajudar meu irmão e minha cunhada com todos os preparativos. A casa em que ficamos não era muito grande, tinha 2 andares e era muito bonita, decorada de acordo com o charme da cidade. Cheia de cores, lembro que chegamos de madrugada e imediatamente fomos dormir. Precisávamos descansar para começar todos os preparativos no dia seguinte. Aquela noite correu tudo bem, ou pelo menos eu achava que sim, pois ninguém acordou durante a noite devido ao sono pesado que tínhamos. No dia seguinte saímos bem cedo para visitar o salão e acertar os detalhes com a floricultura, entre outras coisas. Na verdade, eu estava muito cansado e um pouco entediado, já que decorações não me interessam muito. Minha mãe me disse para dar uma volta pela cidade e que nos encontraríamos na casa à noite. Eu concordei imediatamente. Eram cerca de 17 horas quando saí de lá, mas, para ser sincero, estava muito quente e o sol estava muito intenso. Então, preferi voltar para casa, descansar um pouco, tomar um banho, pedir algo para comer e apenas relaxar. Eu não queria ficar na rua. Cheguei e imediatamente entrei no chuveiro. Eram quase 18 horas, mas enquanto eu estava tomando banho, ouvi barulhos no andar de baixo. Pensei que fossem meus pais que já haviam retornado, o que achei estranho, pois ainda tinham muito a fazer com as decorações e disseram que depois iriam jantar. Então gritei várias vezes os nomes deles para ver se eram eles, mas ninguém respondeu.
Saí do banheiro enrolado em uma toalha e decidi descer as escadas para verificar por mim mesmo se estava tudo bem e se ninguém havia entrado na casa, já que ouvia aqueles ruídos com muita clareza. No entanto, não havia ninguém. Subi novamente para me vestir e, em seguida, abri um aplicativo para pedir comida para entrega. Depois disso, liguei a TV e coloquei uma série para assistir enquanto a comida não chegava. Deitei na cama e comecei a assistir. Não haviam se passado nem 5 minutos desde que me deitei, quando ouvi novamente os ruídos lá embaixo. Mas dessa vez, eu podia ouvir como se fossem rodas, como se alguém estivesse andando de bicicleta dentro da casa ou arrastando um carrinho. Era muito estranho. Baixei o volume para ouvir melhor e, de fato, ouvia o som de rodas e aquele rangido característico de algo antigo. Fiquei assustado, para ser sincero. Peguei uma faca que sempre carrego comigo e desci as escadas, mas novamente não vi ninguém. Não havia nada com rodas também. Tudo estava no lugar, na verdade, o local quase não tinha objetos, apenas o básico. Eu me sentia muito confuso. Subi novamente e me deitei para assistir a série. Passaram-se alguns minutos quando recebi a notificação de que minha comida havia sido entregue. Desci correndo as escadas, já eram quase 20 horas e estava escurecendo. Mas quando cheguei lá embaixo, o entregador estava na rua, subindo em sua moto, pronto para ir embora. Eu gritei para dizer que era eu quem havia pedido a comida, e ele me respondeu que já havia entregado para a senhora na cadeira de rodas. Fiquei sem palavras por alguns momentos e olhei para o pátio para ver se havia alguém lá, mas estava vazio. Perguntei ao entregador qual senhora ele estava se referindo, e ele me respondeu que era uma senhora idosa em uma cadeira de rodas que abriu a porta e pegou a comida sem dizer nada. Ao me ver pálido, ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim e agradeci muito a ele. Depois disso, ele foi embora. Revirei toda a casa, fui até o pequeno pátio dos fundos, que era mais como um corredor estreito, e verifiquei todos os cômodos, mas não havia nenhuma idosa. Ao entrar na cozinha, vi que o saco de comida estava lá em cima da mesa de jantar. E isso me arrepiou os pelos do corpo. Corri o mais rápido que pude subindo as escadas para pegar meu celular e ligar para meus pais. Eu não queria assustá-los, mas perguntei onde eles estavam para ir até eles. Eles me disseram para não me preocupar, que já haviam pedido a conta no restaurante onde estavam jantando e que logo voltariam para a casa. Enquanto esperava meus pais chegarem, eu estava trancado no quarto, com a TV ligada para tentar não sentir tanto medo. Mas era quase inútil, pois ainda ouvia aquele rangido das rodas. Agora eu sabia que era o som de uma cadeira de rodas, e eu sabia que não era ninguém vivo, pelo menos não mais. Quando ouvi as vozes dos meus pais, desci imediatamente e contei a eles tudo o que havia acontecido de forma resumida. Mas não tenho certeza se eles acreditaram em mim. Sugeri que fôssemos para um hotel, mas eles não quiseram, pois já tínhamos pago pela estadia da semana inteira. Eu me sentei sem esperanças, mas naquela noite minha mãe mudou de ideia. Enquanto todos dormíamos, ouvi um grito vindo de baixo. Corri escada abaixo e meu pai estava na minha frente, também correndo e perguntando à minha mãe o que estava acontecendo. Ela estava com uma expressão de terror no rosto, na cozinha. Com a voz trêmula, minha mãe nos contou que desceu para pegar água e viu uma senhora idosa passar pelo corredor dos fundos em uma cadeira de rodas. A porta estava aberta, então ela conseguia ver claramente o corredor externo. Meu pai e eu saímos para investigar, mas obviamente não havia ninguém lá fora. Minha mãe, entre lágrimas, nos implorou para sairmos dali, dizendo que não conseguiria dormir naquela casa. Então foi isso que fizemos, sem dizer nada à anfitriã. No dia seguinte, entrei em contato com ela para informar que não ficaríamos mais lá e agradecer por tudo. Ela estava muito envergonhada e insistiu em vir até a casa para conversar conosco, provavelmente preocupada com a possibilidade de receber uma avaliação ruim no aplicativo. Minha mãe concordou em esperá-la para que pudesse falar conosco, mas já tínhamos decidido partir. A anfitriã chegou e era a primeira vez que a vimos. Era uma mulher jovem, por volta dos 35 anos, muito amável.
Ela nos perguntou quais eram os motivos da nossa partida antecipada e deixou claro que era muito importante para ela que disséssemos a verdade. Ela foi sincera conosco e nos contou que os hóspedes anteriores também haviam saído antes do término da estadia reservada, e ela queria saber se era pelo mesmo motivo. Minha mãe contou a ela tudo o que havia acontecido comigo e também o que ela viu. A jovem ficou chocada e nos disse a verdade. Acontece que aquela casa era da avó dela, que a deixou como herança. No entanto, ela já tinha sua própria casa e família, então decidiu alugá-la por meio daquele aplicativo para obter uma renda extra. Ela nos contou que não tinha um relacionamento próximo com a avó, pois elas pararam de se falar quando a jovem era criança. Sua mãe lhe contava que a avó era uma mulher de personalidade forte e má, por isso elas nunca tiveram um relacionamento próximo. A senhora faleceu de um ataque cardíaco naquela mesma casa, e isso surpreendeu a jovem, pois ela não esperava ser deixada com a propriedade, já que não tinha mais ninguém a quem ela pudesse ser deixada. Ela compartilhou tudo isso conosco na esperança de que não deixássemos uma avaliação negativa. Talvez fosse por isso que não vimos nenhuma avaliação ruim quando alugamos o lugar, porque ela era muito gentil, e isso era o suficiente para apoiá-la. Ela nos disse que, no momento, a renda proveniente do aluguel era sua única fonte de renda. Não vou contar se deixei uma avaliação ruim ou não. A verdade é que essa história realmente me assustou. Ainda sinto arrepios quando penso na alma daquela idosa que ainda está lá naquela casa e que eu fiquei sozinho com ela. É algo que não desejo a ninguém. Deixo para a imaginação de vocês a avaliação que dei para aquela acomodação. Há alguns anos, minha parceira e eu planejamos umas férias para celebrar meu aniversário e fomos para um lugar próximo a uma praia, e com clima tropical, já que vivemos em um lugar onde geralmente é frio. Minha namorada alugou um apartamento no Airbnb, que era muito próximo à praia e tinha tudo o que precisávamos, além de ser muito econômico. Vale ressaltar que a pessoa que alugava o lugar era uma senhora, o que deu ainda mais confiança para minha namorada. Chegou o dia da viagem e chegamos ao nosso alojamento. A pessoa não havia dado todas as instruções por mensagem e nos disse que não podia nos receber pessoalmente, pois tinha muitos compromissos. Para nós, não era importante conhecê-la pessoalmente, então tudo parecia normal e a comunicação sempre foi feita por mensagens. Ao chegarmos ao local, ficamos surpresos com o tamanho do apartamento. Era muito espaçoso e modesto em termos de decoração, mas nada que nos incomodasse, já que só precisávamos de um lugar para dormir. Na primeira noite estávamos muito cansados e fomos direto para a cama. Adormecemos em questão de segundos, mas acordei no meio da madrugada ao ouvir um barulho, mas não sabia de onde vinha. Minha namorada estava profundamente dormindo, então não quis acordá-la nem assustá-la. Levantei-me para pegar um copo d'água e, enquanto caminhava até a cozinha, ouvi outro barulho, dessa vez vindo do andar de cima. Subi correndo com minha namorada, que ainda estava dormindo lá em cima, pois pensei que alguém tivesse entrado e que poderíamos estar em perigo. No entanto, ao chegar lá em cima, verifiquei primeiro nosso quarto e depois o quarto ao lado, mas não havia ninguém. Parecia que minha namorada não tinha ouvido nada, pois ainda estava profundamente dormindo. No dia seguinte, não comentei nada do que aconteceu com minha namorada, pois não queria preocupá-la e estragar o dia que tínhamos pela frente na praia. No entanto, enquanto estávamos sentados na areia, ela me disse que queria me contar algo, mas não queria que eu me preocupasse. Desde que chegamos ao apartamento, ela sentia como se alguém estivesse nos observando o tempo todo. Sentia a presença de alguém mais. Era uma sensação estranha que ela teve desde que entramos no lugar. Quando ela me contou, fiquei sem palavras e perguntei por que ela não havia me dito nada. Ela respondeu que justamente não queria me preocupar, mas que algo a incomodava naquele lugar. Perguntei se ela queria que mudássemos de lugar ou que dormíssemos em um hotel naquela noite. Mas ela disse que não, que talvez fosse apenas imaginação dela e que não queria gastar mais dinheiro com hospedagem, já que tínhamos reservado aquele lugar para as próximas 4 noites. Decidimos deixar isso passar aquela noite. Eu a acompanhei o tempo todo dentro do apartamento para que ela não se sentisse sozinha.
Mas era estranho porque eu também comecei a sentir o mesmo. Como se isso não bastasse, durante a madrugada, ouvi os mesmos ruídos novamente. Dessa vez prestei mais atenção e parecia que alguém estava caminhando muito devagar. Por mais silenciosos que fossem os passos, devido ao apartamento ser de madeira, não era possível evitar que fossem ouvidos. Revisei o local novamente, mas não encontrei ninguém. Isso já estava me deixando inquieto, pois não queria que minha namorada estivesse exposta a qualquer perigo. Passei a noite toda em vigília para protegê-la, mas não ouvi mais nada. No entanto, naquela manhã, enquanto minha namorada tomava banho, ouvi alguém chorando dentro da casa. Na verdade, o choro parecia vir de muito perto, como se fosse do quarto ao lado. Fui verificar, mas não havia ninguém em lugar algum. Era extremamente estranho. No entanto, o mais aterrorizante estava prestes a ser descoberto. Aproximei-me lentamente da parede que ficava exatamente atrás da cabeceira da cama. Era dali que vinham os soluços de um homem, cada vez mais altos. O apartamento estava separado dos outros e, pelo que eu sabia, do outro lado daquela parede estava o exterior. Mas eu estava enganado. Examinei bem a parede e notei que havia vários pequenos buracos na parte superior totalmente perfurados. Subi na cama quase sem respirar para não fazer barulho e olhei através de um daqueles buracos. Vi um colchão velho e uma lâmpada acesa, mas não conseguia ver ninguém de onde eu estava. No entanto, era óbvio que se tratava de um quarto clandestino dentro do apartamento. O mais assustador era que alguém estava morando ali enquanto nós estávamos hospedados no lugar. Assim que minha namorada saiu do banho, fiz gestos para que não fizesse barulho, peguei algumas poucas coisas e saímos de lá. Minha namorada estava muito assustada e não entendia o que estava acontecendo, mas quando estávamos na rua, expliquei tudo para ela. Ela chorava de medo e sabia que o tempo todo tinha razão ao sentir que alguém nos observava. Ligamos para a polícia, que chegou imediatamente ao local, já que era uma área turística e sempre havia vigilância. Contei o que tinha acontecido e eles entraram no apartamento. Descobriram que a entrada para aquele quarto escondido estava em outro quarto, atrás de um guarda-roupa, exatamente como eu suspeitava. Lá estava um homem de cerca de 45 anos, sujo, com barba comprida e semi-despido. Enviamos mensagens à anfitriã, muito indignados, mas ela não respondeu mais. Fomos à delegacia e também registramos uma reclamação junto ao aplicativo. Descobrimos que o verdadeiro anfitrião era aquele homem, que havia usado a identificação de sua mãe para criar o perfil. Sua mãe morava em outra cidade com sua irmã e não tinha conhecimento das atividades de seu filho. O homem alugava o lugar deixado por sua mãe para espionar os hóspedes, sem que eles soubessem o que estava acontecendo. O homem foi detido, pois também confirmaram que ele possuía armas de forma ilegal e fazia uso de substâncias proibidas. O terror que vivemos nos traumatizou e agora só nos hospedamos em hotéis ou com usuários que tenham muitas avaliações positivas. Isso aconteceu há vários anos e desde então a plataforma implementou medidas adicionais de segurança para evitar que situações como essa se repitam. No entanto, ainda é necessário desconfiar e tomar precauções ao alugar um lugar desconhecido. Espero poder compartilhar minha história com seu público, pois é digna de ser contada. Foi o primeiro evento paranormal que minha esposa e eu vivemos. Há cerca de 2 anos estávamos recém-casados e decidimos fazer uma viagem para um lugar que, por enquanto, direi apenas que foi na Colômbia. Minha esposa reservou um apartamento bonito e econômico para nossas férias através desta plataforma. Chegamos lá e tudo estava excelente. O lugar era lindo, com uma vista maravilhosa e uma pequena piscina. Nossa anfitriã também foi muito amável, nos recebendo com muita atenção e ajudando a tirar algumas dúvidas que tínhamos sobre a cidade. Durante o dia, tudo correu normalmente, mas foi na primeira noite que as coisas começaram a acontecer. Minha esposa sempre teve insônia, então, enquanto eu já estava dormindo, ela levava horas para conseguir pegar no sono. Ela costumava ler um livro para ajudar a dormir. Naquela noite eu já estava dormindo profundamente devido à viagem cansativa.
Mas por volta das 2 da manhã, ela me acordou e disse que ouviu algo no pátio onde ficava a piscina. Ela olhou pela janela do nosso quarto que dava diretamente para a piscina, mas não viu nada. Ela voltou a ler seu livro, mas alguns minutos depois ouviu o mesmo barulho novamente. Parecia que alguém estava na piscina. Ela ouviu claramente e pensou que alguém estava lá, mas quando verificou novamente, não viu ninguém. Foi por isso que ela me acordou. Comecei a sentir um pouco de medo também. Disse a ela para me esperar no quarto enquanto eu descia cuidadosamente para o primeiro andar. Até abri a porta que dava para o pátio para dar uma olhada, mas não havia ninguém. Voltei para o quarto e disse à minha esposa para se acalmar, que talvez fosse apenas algum gato. Expliquei que já havia verificado e não havia ninguém. Então, deitei-me novamente para dormir. Não sei quanto tempo se passou, talvez apenas alguns minutos, quando um barulho no térreo me fez abrir os olhos de repente. Minha esposa me perguntou se eu finalmente acreditava nela. Desta vez eu também ouvi claramente, então olhei pela janela e vi a água da piscina se movendo como se alguém tivesse acabado de sair dela. Fiquei muito assustado, mesmo que as marcas que vi nas mãos no vidro da porta fossem de uma criança. Minha esposa já estava na cama, perguntando onde eu tinha ido. Não consegui esconder a verdade dela, então ela decidiu descer comigo para ver as marcas. Elas ainda estavam lá. Quando minha esposa acendeu a luz do lado de fora, vimos que havia água no chão do pátio, como se alguém tivesse saído da piscina e caminhado até a porta de vidro. Nesse momento, já sentia perigo. Então verificamos todo o pátio, mas não encontramos ninguém. Minha esposa decidiu ligar novamente para a anfitriã e dessa vez ela respondeu imediatamente. Ela veio até o apartamento muito envergonhada pelo que estava acontecendo e gentilmente nos mostrou as gravações das câmeras em seu celular. De fato, pudemos ver a água se movendo nas imagens, mas de repente mãos apareceram no vidro e não havia ninguém lá. Depois disso, a anfitriã nos contou algo muito desconfortável e aterrorizante. Aparentemente, ela morava lá com o marido e sua filha de 5 anos. Um dia, a criança estava brincando no pátio e caiu na piscina. O pai estava no trabalho e a senhora estava na cozinha preparando a comida. Então, ela não percebeu o acidente até que fosse tarde demais. A menina perdeu a vida afogada na piscina. A anfitriã nos pediu desculpas por tudo, dizendo que se quiséssemos ir embora não haveria problema e que ela nos reembolsaria pelas noites restantes que havíamos reservado. Ficamos com muita pena dela, mas ao mesmo tempo estávamos com muito medo após essa experiência. Decidimos sair do local naquela mesma noite, mas não aceitamos o dinheiro que ela queria nos devolver. Sentimos muita empatia pela situação. Mas uma coisa era certa, nem minha esposa nem eu conseguiríamos mais dormir naquele lugar. Agradecemos por compartilhar nossa história.